Irmãos, nós estamos neste ano falando sobre o amor transbordante. A gente tem abordado esse tema, todos nós pastores estamos sendo desafiados, todo pastor que prego aqui, esse é o tema do ano, eu tenho encorajado a pregarmos nesse tema. E eu quero, nessa noite, falar sobre isso. Usando o texto maravilhoso, esse texto inspirado pelo Espírito Santo, no Salmo 133. E encontramos aqui a pessoa de Jesus, irmãos, porque se eu pregar o Velho Testamento sem Cristo, eu não prego o Evangelho, eu prego o judaísmo. Eu prego a tradição do povo judaico. E nós não somos judeus, nós somos cristãos. Você ganha, diga amém. Nós seguimos Jesus Cristo, amém? Mas aqui nesse Salmo, eu creio que há lições maravilhosas para a nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso caminhar. Por isso eu quero falar hoje à noite sobre o poder da comunhão. Poder da comunhão. E toda vez que eu falar comunhão aqui, eu gostaria que você também estendesse que a comunhão em profundidade, ela vira em amor, ou o amor gera comunhão. Então estamos falando de amor aqui. O amor é maravilhoso. Então você vai ter duas palavras na sua mente nessa noite. A palavra amor, o ágape, e a palavra comunhão, que é koinonia. O amor gera koinonia, a koinonia aumenta o nosso amor. Porque nós precisamos de entender que nós somos chamados para vivermos em comunidade. Seja em casa, seja no trabalho, aqui na vida como igreja que nós somos, na nossa célula. Será que existe uma reunião mais agradável e abençoadora do que uma célula? Nós tivemos uma nossa primeira célula, depois de multiplicada, só a nossa célula. E o grupo que multiplicou comigo, sobre outro líder, eles se reuniram em outro lugar, outro dia. Ou juntos ou separados. Irmãos, não tem uma reunião mais agradável do que estarmos juntos entre irmãos. Receber os irmãos, conviver com os irmãos. Ver irmãos sendo abençoados, fortalecidos, animados, encorajados na vida. Então o texto dessa noite fala sobre isso. Vamos lembrar que esses 15 salmos, começando com 120, Salmo 120 até o 134, são conhecidos como salmos de romagem, ou salmos dos degraus. Os outros são diferentes. Por que é uma sequência de salmos, começando com 120 até o 134, que tem essa designação, o salmo de romagem? Porque no Antigo Testamento, e quando Davi escreveu esse salmo, em momentos como, por exemplo, toda a festa judaica em Jerusalém, pela lei judaica, todo judeu que morava em torno de Israel, cerca de 50 quilômetros de Jerusalém, este judeu tinha que fazer parte das festas judaicas. Ele não tinha opção. E vocês sabem como a lei lá era severa. O judaísmo tem lei severa de religião. Então as pessoas saíam, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha carro. Como que as pessoas iam? A pé. Dias caminhando a pé. Horas caminhando a pé, dependendo da distância que aquele judeu, aquela família, eles iam, levavam os filhos, era uma festa, era uma semana de festa. Eles iam cantando, caminhando e cantando, e eles cantavam os salmos de romagem. O Salmo 133 faz parte desses salmos que eles cantavam. Quando o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, de volta para Jerusalém, eles cantaram esses salmos. Esses salmos, eles inspiravam e inspiram, falam, na verdade, do mover de Deus, da bondade de Deus, da obra graciosa do Pai.
E eles cantavam lembrando o grande livramento que Deus dava a este povo. E quando eles chegavam em Jerusalém, há ali em Jerusalém na entrada os degraus. E há 15 degraus até chegar ao átrio. E eles cantavam esses salmos. São 15 salmos. A impressão que eu tenho é que cada degrau que eles subiam, eles cantavam um salmo, adorando ao Senhor. E no meio de todos esses salmos, nós encontramos o Salmo 133, que mostra, que nos ensina, que fala da importância da comunhão. O amor na vida das pessoas, na família, aonde o povo se reúne, com quem as pessoas estão. E vem falar então desse espírito da comunhão dos salvos. É a comunhão dos santos, a comunhão daqueles que buscavam a Deus, que serviam a Deus e queriam experimentar grandes coisas da parte de Deus. Por isso, certa vez, William Barclay, um teólogo, pastor, professor escocês, escreveu inúmeros livros, tem um comentário do Novo Testamento inteiro. Ele fez a seguinte afirmação: nenhuma pessoa conseguirá viver sozinha sem se empobrecer. Por que William Barclay faz essa declaração? Porque nós, você e eu, não fomos criados para vivermos isoladamente. Deus não criou robozinhos. Deus criou homem e mulher com coração, com paixão. Pessoas, na verdade, que precisam de conviver uns com os outros. O ser humano necessita de relacionamentos. Nós não conseguimos viver isoladamente. Eu creio que o maior sofrimento de uma pessoa que é isolada da comunidade, eu fico imaginando uma pessoa sozinha numa cela, numa prisão, numa cadeia. É a dor da solidão. E as pessoas, elas vão experimentando isso, expressando isso, e à medida que elas vão melhorando o poder aquisitivo, elas vão adotando não só família e pessoas, mas também é o gatinho, é o cachorrinho, às vezes é um cachorrão, e vai por aí fora. Eles vão adotando e elas precisam disso, e aquilo é uma festa. E se o animal fica doente, é um desespero, vão para o hospital, pagam caro para cuidar desse animal. O que é isso, irmãos? Às vezes é o desejo de ter algo mais em volta da gente. Agora, você imagina só o valor da presença de alguém na sua vida. Imagina só o valor de alguém que é uma pessoa que caminha ao seu lado em fé, uma pessoa que crê no mesmo Deus que você crê, que confia da mesma forma que você confia. Pessoa que depende da ação de Deus diante de uma circunstância, elas se unem, são forças que vão, na verdade, sendo fortalecidas em nós, caminhando conosco. Por isso, precisamos desenvolver a comunhão, e o amor precisa ser transbordante na nossa vida. Uma família abençoada é uma família que faz as coisas unida, é uma família que come junto, uma família que canta junto, uma família que ora junto, uma família que convive junto. E é por isso que o culto e a celebração é tão importante para nós. Quando você adora, nós agora há pouco participamos da ceia juntos, celebramos o poder de Deus juntos, lembramos o que Cristo fez por nós juntos. Que coisa extraordinária na vida de cada um de nós. Irmãos, é impressionante. É impressionante. Eu quero lembrar, eu tenho aqui hoje, pedi ajuda do pastor Carlos, ele saiu por aí procurando galhos secos. Eu tenho aqui pedaços de galhos. Se eu pegasse 4 galhos desse aqui, e eu pedisse aqui, uma pessoa, um amigo, uma pessoa qualquer que seja, viesse aqui para me ajudar nesse momento, para fazer uma ilustração da importância da comunhão. Pode vir aqui, Renato. Aí, esse presbítero é uma benção, ele é voluntário. Eu tenho aqui 4 pedacinhos de pau aqui, ó. Eu vou pedir para o Renato. São 4 pedaços. Quebra isso, Renato.
Quebra no meio. Quebra, meu irmão. Não, você é forte. Você é homem. Quebra. Não consegue? Tenta uma só, então. Irmãos, comunhão, obrigado. Uma salva de palmas para ele. Vai que veio aqui ajudar. Irmãos, quando nós estamos unidos, esse pedaço de pau aqui que eu trouxe hoje para vocês, junto, você viu, ele não consegue quebrar. Mas quando separa, ele fica fraco. Muitas vezes isso acontece na vida da igreja, na vida da família. Quando nós nos isolamos, e o maior perigo do crente é quando ele se isola. Você que está debaixo, você que está debaixo de um pastoreio, você que está debaixo de um cajado, irmão, você não está sozinho. Você está amparado, você está protegido. Não é que você é inquebrável, mas vai ser muito mais difícil você cair. Mas no momento que você se isola, você fica muito mais vulnerável. Cada um de nós é assim. É isso que nós queremos aprender. É isso que o Salmo está dizendo para cada um de nós. Jesus disse no Evangelho de Mateus: onde estiverem 2 ou 3, 2 pessoas, não existe grupo menor do que 2 ou 2 pessoas. Se for uma, não é grupo. Se for 2, é grupo de 2. 3 é grupo de 3. Ele disse, então, Jesus, ele nos ensina, aqui está a pedagogia de Jesus. Ele quis ensinar algo tremendo para nós. Onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas Jesus vai estar no meio deles para fazer o quê? Certamente Jesus está no nosso meio, no meio dessas pessoas. É o poder da presença de Cristo na célula. É a família. Se não veio o filho ainda, é um grupo de 2. Quando o marido e a mulher eles oram juntos. Ou quando o homem foi embora, ficou a mulher e o filho, eles oram juntos. É a presença. São muito mais fortes. Eles estão protegidos. Eles estão, na verdade, amparados. E é isso, na verdade, que esse salmo quer nos ensinar. O que é que o poder da comunhão nos ensina? Em primeiro lugar, o poder da comunhão nos ensina que a comunhão produz alegria. E talvez eu fique só nesse ponto hoje à noite. Alegria. Olha o que diz os versículos 1 e 2. Esse é um salmo muito pequeno, de apenas 3 versículos, mas tão rico na nossa vida. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, não separados. Unidos os irmãos. E ele diz então, continuando Davi, quando ele fala, quando vocês vivem juntos, isto é, vocês fazem as coisas juntos, vocês creem na mesma direção, juntos na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo sentido. Ele diz, isso é muito bom, isso é muito agradável. E ele usa o exemplo, ele fala primeiro do óleo, é como óleo. Ele diz que é um óleo precioso, é qualquer óleo. Ele usa que o valor, o poder do óleo, e diz que esse óleo desce para a barba, e usa a figura do sacerdote. Na verdade o sumo sacerdote, porque Arão se transformou no sumo sacerdote. Ele diz que desce pela sua gola e das suas vestes. Irmãos, a unção que Deus dá no momento da comunhão, ela vem de cima e desce sobre nós. Isso gera em nós comunhão e gera alegria, porque é bom e agradável. Aquilo que é bom e agradável gera alegria ou não? Claro que gera alegria. A comunhão produz alegria. É como óleo precioso sobre a vida do sacerdote. Lá em Levíticos, no capítulo 8, 30, há um ensino, é nesse texto que nós encontramos, na verdade, o que a Bíblia está falando, como era o processo
no Velho Testamento, Levítico capítulo 8, 30, que diz assim: tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes. Consagrou Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos. Irmãos, aqui está na verdade uma família sacerdotal, mas quando Deus abençoa o sacerdote, Ele abençoa a família inteira. Quando Deus nos dá a unção, e a unção vem sobre a vida do crente. Se você é de Jesus, você tem unção. A sua unção pode ser maior, a sua unção pode ser mais abundante, mas você tem unção. E diz o processo na vida deste sacerdote que foi aspergido sobre ele. Veio sobre a cabeça dele, diz o texto. O óleo veio sobre a cabeça, o óleo precioso. Esse era o processo. Então, dessa forma, Arão, que era irmão de Moisés, ele ajudava o povo, esse homem agora, da unção, cheio da unção, ajudava agora o povo a experimentar a presença de Deus. Ele ajudava o povo a experimentar a abundância da comunhão com Deus e com as pessoas que estavam ao redor de todos eles. O óleo, irmãos, era derramado então com abundância, simbolizando que também deve ser intensa a comunhão. Não era um pouquinho de óleo. Nós batizamos aqui as pessoas, e a nossa maneira, tradição de batizarmos é com água na cabeça, e eu quando vou batizar, eu batizo com muita água. Eu quero molhar a pessoa, se pudesse molhar a cabeça inteira, e rolar pelo etc. Alguns levam um susto, porque tem pastor que pega uma aguinha assim e faz... Que está falando de intensidade. Era tanto óleo na cabeça que descia. E não só descia pela barba, mas descia pela gola, pelas vestes. E o sacerdote usava 12 pedras, um colar muito grande com 12 pedras, e cada pedra simbolizando uma tribo de Israel. E aquilo também, o óleo descia sobre as pedras e descia. Pode dizer abundância, a unção de Deus que vem para gerar esta comunhão. Que comunhão é essa? Comunhão com Deus. Comunhão com as pessoas que estão ao nosso redor. Aquele lindo exemplo de Maria de Betânia, irmã de Lázaro, quando Jesus esteve lá, ela foi ungir o Senhor, ungiu os pés do Senhor. João no capítulo 12, versículo 3, está esse texto. João 12, 3 diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Foi muito óleo. O óleo não só, Maria, ela não só derramou óleo abundante sobre os pés do Senhor Jesus, mas esse óleo de nardo puro, com perfume extraordinário, ele derramou sobre o assoalho, sobre o chão. E diz que toda a casa se encheu de perfume, significando aquele ato de adoração e de comunhão abundante. Comunhão. Irmãos, a igreja, o povo de Deus precisa experimentar viver em comunhão. Comunhão faz parte da vida do cristão. Nós precisamos experimentar e viver em comunhão. Muito diferente do que vivemos em fofoca ou divisão. Vou dizer uma coisa para vocês aqui: o Espírito Santo se entristece quando há divisão, quando há maledicência, quando há conversa, quando há imaginação, quando as pessoas alargam, esticam, inventam as coisas. Isso é muito triste. A igreja não funciona assim. A igreja fala da comunhão, a igreja fala do amor, a igreja fala da compaixão. A comunhão gera isso.
gera amor, gera compaixão, gera paciência. Quando você lê os frutos do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, e o fruto do Espírito Santo lá fala de paz, de alegria, fala de amor, fala de domínio próprio, fala de longanimidade, fala de bondade, fala dessas coisas todas. Então o Espírito Santo fica furioso com o causador de intriga, de encrenca, de mentira e de fofoca. Aí não tem óleo, aí não tem óleo. O Espírito Santo fica aborrecido. Quando Paulo ensina que não devemos entristecer o Espírito Santo, não está falando de uma coisa que você faz quando você faz contra o outro também. Então o óleo tem esse significado. Mas aqui o texto, meus irmãos, não só usa essa figura do óleo que é precioso, que desce de maneira abundante sobre o sacerdote, mas aqui também está falando sobre o orvalho. Está falando sobre o orvalho de um monte, o maior monte que tem em Israel, no norte de Israel. De longe você vê o Monte Hermon, é um monte que tem 3.000 metros de altura, e por ser alto, lá em cima sempre é muito frio, e quando neva, muita neve cai lá, e depois que ser muito frio, fica congelado durante grande parte do ano. Então aquele frescor, e com o tempo, à medida que durante o dia vem o calor em Israel, e na época do verão lá é muito quente, o que acontece com aquele, lá em cima do topo do monte em Israel, no Monte Hermon, aquele gelo começa a descongelar, e nesse processo a água começa a escorrer, e vai descendo pelo monte. Irmãos, vejam só que o orvalho, o óleo que é a unção, vem de cima. Isso significa que vem de Deus, vem do Pai, vem de Jesus, vem sobre aquele que é poderoso sobre a nossa vida, para nos fortalecer, porque a comunhão não só gera em nós alegria, mas como gera fortalecimento no nosso coração. E o texto diz então, que o óleo, e o orvalho, e o amor, não é algo que nós construímos por nós mesmos, mas é algo que Deus envia do alto sobre a nossa vida. Então o salmista Davi, nesse texto, ele está na verdade mostrando por que é agradável vivemos em amor, em comunhão. Vou dizer uma coisa para você aqui, a igreja abençoada, a igreja maravilhosa, não é uma igreja que tem um grande templo, não é igreja que tem um grande estacionamento, que tem muitos pastores. Mas a igreja abençoada é a igreja que tem muito amor. Essa é a igreja abençoada. Essa é a igreja que agrada o coração de Deus. É quando as pessoas se interessam pelas pessoas. Quando as pessoas sofrem quando alguém está sofrendo. É quando a pessoa, quando está passando por uma dificuldade, alguém vai ao seu encontro para tirar do buraco. É o exemplo que Jesus conta daquele homem que tinha 100 ovelhas e ele chegou no aprisco, começou a contar, tinha 99. Ele poderia ter dito, fica para lá, essa vadia, ovelha desobediente, eu estava cuidando de toda, falei para não sair do caminho, e eu falava, dirigia, para as ovelhas irem no mesmo caminho, mas ela é rebelde, que ela fique lá e morra lá. Ele não fez isto. O que ele fez? Ele deixou as 99, e saiu ao escurecer, em busca da ovelha. Aquela ovelha, ela tomou outro caminho. Ela deveria ter seguido todas as 99. Mas o pastor desta ovelha disse, eu não posso deixar aquela ovelha sozinha. Eu vou atrás dela. Ele foi, à noite, na grande tarefa de encontrar a ovelha perdida, para que ela não ficasse em sofrimento e abandonada, e à mercê dos lobos, dos ursos, dos leões, para ser devorada. Até que ele encontre aquela ovelha
caída no buraco. Ele desce, coloca sobre os seus ombros, leva para o aprisco, cuida daquela ovelha. Irmãos, isso é igreja. Quando diante de uma situação, pode ser a pior situação, o amor está acima de todas as coisas. Amor transbordante é quando eu tenho o espírito de largar para trás o meu ressentimento, minha falta de perdão. Irmão, eu sou pastor há 42 anos. A gente começa a conhecer as pessoas, conversando com elas um pouquinho, você sabe como elas são. As pessoas que têm seus traumas, suas lutas, suas reações, e às vezes justificam tudo em nome de Deus. As pessoas têm sido cada vez mais egoístas, pensam muito nelas. São, muitas vezes, acho que são dono da verdade. Eu tenho a verdade. E isso não é nada diferente na igreja. Até que nós aprendamos o que esse texto quer nos ensinar. Quando o salmista, quando cantava, ele dizia como é bom e agradável viver unidos em amor. Uma das características da igreja primitiva, a igreja que Jesus criou, deixou os apóstolos ali, e dali foi a igreja mãe. Daquela igreja, na verdade, emanava todas as coisas. Dessa igreja primitiva é que as outras igrejas se inspiraram. Foi daquela igreja que eles viram um modelo para serem outras igrejas. E quando, Atos capítulo 2, o versículo 42, e quando lemos esse texto de Atos tão conhecido, e diz, e aqueles homens e aquele povo perseveravam unânimes, diz o texto. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles eram fiéis ao ensino da palavra de Deus e na comunhão. A comunhão, isso é o amor. Eles tinham, na verdade, o ensino de um lado e a prática da vida cristã do outro lado, que é a comunhão, que é o amor. E eles estavam juntos em todos os momentos. E diz lá, e no partir dos pães e nas orações. Essa é a igreja que agrada o coração de Deus. Irmãos, essa é a igreja que inspira. Nesses anos de pastorado eu tenho descoberto, meus irmãos, minhas irmãs, 3 tipos distintos de igreja. A primeira é a chamada igreja convencional. O que é a igreja convencional? Toda igreja faz a mesma, aquela coisa. Faz que fica uma tradição religiosa. É a igreja convencional. Nada diferente. Um povo que senta, que ouve, não muda nada na vida, vai embora. No final de semana tem um tal chamado de cultinho de quarta-feira, um gato pingado aparece, desaparece, e passa ano e ano na igreja convencional. Mas quando eu olho no Novo Testamento, eu tenho aprendido que existe outra igreja chamada igreja missional. E hoje tem se falado muito sobre a igreja missional. É a igreja que traz nela a missão. A igreja tem que falar de Jesus, a igreja tem que buscar pessoas para Cristo. É a missão, é a igreja missional. Levar as boas novas, conduzir as pessoas ao Senhor Jesus e fortalecê-las. Discipular essas pessoas, ensinar a palavra de Deus, batizá-los, trazê-los, organizá-los, orientá-los, discipliná-los, forjar o caráter do crente. Porque nós somos salvos, irmãos, para proclamar a salvação de Jesus Cristo. Se quer diga amém. Nós não somos salvos para dizer eu estou feliz com o céu, nem como diz aqui a música de Roberto Carlos, que tudo mais vai para o inferno. Estou garantido e os outros cada um se vira. Não, quem é o meu próximo? Onde está o meu próximo? Então existe a igreja convencional, existe a igreja missional, mas também existe a igreja relacional. Eu creio que esta é a igreja que me inspira. Eu olho para a igreja de Antioquia, eu vejo a igreja de Antioquia, uma igreja que fazia adoração, mas é uma igreja que orava demais, e o Espírito Santo movia, e eles saíram. A igreja pegou os 2 melhores pastores da igreja, Paulo e Barnabé, e falou, vocês vão fazer umas viagens missionárias. Não vamos cuidar daqui, não pode achar que nós cuidamos daqui.
E essa igreja então incorporou dentro do seu ministério muitas outras coisas. Eles ouviram a voz do Espírito Santo falando. Uma igreja aberta, uma igreja que se relaciona, uma igreja que abre células, uma igreja que faz face a face, uma igreja que tem oração 24 horas, tem torre de oração, leva o povo a orar, relação uns com os outros e todos com Deus. Uma igreja, na verdade, comprometida com a cidade, com as pessoas. Eu vejo isso na igreja de Tessalônica. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes de toda a Macedônia e Acaia. E ainda diz lá o texto, de sorte que o que nós temos ouvido de vocês é coisa extraordinária. E quando nós lemos esse texto, maravilhoso texto, do Salmo, irmãos, o que nós estamos aprendendo aqui nesse Salmo? Estamos aprendendo que nós precisamos de crescer em comunhão. Lá em Marcos capítulo 3, 25, diz que a casa dividida não subsiste. Não subsiste mesmo. Às vezes Satanás coloca pessoas para trazer divisão e confusão. Isso tem que ser sarado, curado ou eliminado. Porque a casa dividida não subsiste. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É isso que o texto nos ensina nesta noite. E caminhando para o encerramento dessa palavra hoje à noite. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 3, lá relata a carta que Jesus envia para uma igreja chamada Igreja de Sardes. O reverendo Hermes tem pregado sobre a carta do Apocalipse, eu nem sei se já pregou sobre Sardes ou não. E todos vocês já ouviram sobre esse ensino. Essa igreja tinha aparência, e ela tinha muitas obras, mas era morta. Olhando assim é uma beleza, mas a igreja morta. Muito contrário da igreja de Jerusalém. Muito contrário da igreja de Jerusalém. Muito contrário da igreja dos apóstolos. Que era uma igreja pequena com poucas pessoas. Uma igreja que não tinha nada. Mas uma igreja que havia aprendido, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque eles tinham comunhão, e a coisa era tão extraordinária na vida dessa igreja. Eles estudavam a palavra de Deus, eles oravam juntos, eles iam de casa em casa. É a igreja relacional, é essa igreja que experimentava o poder de Deus, Deus se manifestava, ele sabia que Deus tinha poder, Jesus, para fazer milagres, prodígios e sinais extraordinários no meio deles. E diz esse texto que eles tinham, alguém tinha menos, alguém passava por necessidade, e a diaconia dessa igreja, ela agia na necessidade das pessoas. E diz o texto, e dia a dia acrescentava o Senhor, o Senhor aqueles que eram salvos. Irmãos e irmãs, grande diferença é essa. Porque a tarefa de Cristo na cruz, quando Jesus estava ali na cruz, ele estava olhando para o mundo, para você e para mim. Foi para trazer no coração de todos que viessem crer nele, Jesus Cristo, homens e mulheres, filhos e filhas, servos e servas, para trazer uma nova experiência do poder que o Evangelho nos ensina. E é por isso que Jesus, quando ele encerra o último capítulo de Mateus, ele diz assim, capítulo 28 de Mateus, e eis que eu estou. Ele não fala estarei. Muito importante quando você lê a Bíblia, você sempre vê como está lá o verbo. Ele diz, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus quer criar em nós, irmãos, neste ano, nosso coração, o entendimento do poder da comunhão. Isso depende muito de mim, depende muito de você. E sabe, irmãos, minhas irmãs, não precisa muita coisa. Nós podemos fazer pequenos atos de amor.
para expressar essa comunhão. Expressar essa comunhão.